Bom dia. Aqui estamos para agradecer a Deus por mais um dia, agradecer a Ele pela oportunidade de poder falar com Ele. Quantos são aqueles que não têm essa mesma oportunidade? Até querem, mas não conseguem. Muitos estão limitados em um leito, outros a consciência já não consegue nem dizer mais o que elas querem, porque já são máquinas que falam por elas. Então nós temos que todos os dias se lembrar que Deus nos agraciou com a vida, com as nossas ações do braço, da perna, e poder estar na presença de Deus nessa manhã é um presente de Deus para mim e para você. E para nós que temos que aprender a valorizar. São tão poucas as coisas que podem trazer alegria para nós e muitas vezes procuramos tantas coisas e não faz sentido. É como Salomão diz, é correr atrás do vento. E quando estamos aqui e agradecemos a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz, por mim, por você e pelos nossos familiares, aqueles que estão à nossa volta. Nós temos muito para agradecer e muito pouco para reclamar. Na verdade, a reclamação, ela atrai a ira de Deus. Mas quando aprendemos a agradecer, estamos evoluindo na presença de Deus. Ele sabe que somos falhos, que somos errantes, mas quando nós buscamos essa perfeição, com certeza, Ele olha para a gente com um olhar diferenciado. E Ele está aqui, com esse olhar, para olhar para mim, para olhar para você, para falar para mim e para você. Algo que nós precisamos fazer no dia de hoje. Não é amanhã, não foi ontem, mas é hoje. O recado que Ele tem para mim e para você é para que façamos hoje. Ele vai falar comigo e Ele vai falar com você. No nome de Jesus. Ó soberano e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, Tu és santo, Tu és digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração. Tu és um Deus tão maravilhoso. E o Senhor diz para nós que a Tua graça, ela nos basta. Ó Pai, quantos são aqueles que estão distantes da graça do Senhor? Quantos são aqueles que estão totalmente perdidos? Não sabem nem o que vão fazer. E nós estamos aqui, diante do Senhor, para poder pedir e ouvir o que o Senhor tem a nos dizer, ó Deus. Agradecemos ao Senhor por esse momento, porque o Senhor tem nos dado essa oportunidade de melhorar a cada dia. Pai, perdoa os nossos erros, perdoa as nossas falhas, os nossos momentos de fraqueza, porque nós erramos, nós falhamos, tentando acertar, conseguimos errar. Mas o Senhor conhece, Deus, a intenção do nosso coração. Sabemos que Ele é enganoso, Ele é falho, mas no fundo dele tem o desejo de te servir, de cumprir o teu querer, a tua vontade, e é ela que vai prevalecer. Que possamos, Deus, nos purificar, nos santificar, através do esforço de te buscar. Que aquilo que o Senhor vem falar aos nossos corações não entre por um ouvido e saia pelo outro, mas que possa enraizar no nosso coração para que possamos viver aquilo que o Senhor irá nos falar, no nome de Jesus. Glória a Deus. Nós estamos fazendo o estudo do livro de Isaías. Hoje nós estamos no capítulo 44 e nós vamos fazer a leitura do verso 18. E a palavra vai dizer assim: que estupidez, que loucura! Seus olhos foram fechados de tal forma que não podem mais ver, e as suas mentes não são capazes
de compreender. Aqui, quando nós iniciamos a leitura, nós vamos identificar que o que vem mostrar para mim e para você é acerca de adorar ídolos. Ele vem explicando que o esculpidor, aquele que esculpe a moldura de imagem, ele vem detalhando como ele faz. E a maneira que ele faz é exatamente a maneira que Deus criou a mim e que Ele criou você. Deus, Ele criou os céus e a terra. No sexto dia, Ele parou. Porque quando Ele criou o céu e a terra, Ele disse, haja, haja, haja separação, haja árvore, haja os animais, haja separação da água e do mar, a separação da terra e do céu. Mas quando Ele criou a mim, e Ele criou a você, Ele falou para Jesus e para o Espírito Santo, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E Ele parou, e Ele pegou o pó da terra, e ali Ele esculpiu do barro o homem. E após Ele ter detalhado todo o meu corpo, todo o seu corpo, inclusive as unhas, elas têm um propósito, para que você não se machuque. Os teus cílios, para que a areia não entre dentro dos teus olhos. Tudo em nosso corpo foi delicadamente pensado por Deus para nos auxiliar no nosso cotidiano diário. E como o diabo ele não consegue criar nada, mas ele pode imitar. Então ele fechou o entendimento do homem, ele cegou a visão do homem e fez com que o homem se sentisse Deus e fosse criar uma imagem de escultura. E essa imagem de escultura muitas vezes é colocada na minha casa, na sua casa. E nós começamos a colocar aquela imagem no lugar de Deus, porque somos incrédulos, somos pessoas de pouca fé. Muitas vezes não temos nada de fé. Queremos ver para poder acreditarmos. Quando Deus diz, feliz é o que não precisa ver. Eu e você precisamos ser esse, que é feliz sem precisar ver. Aí ele diz assim, que estúpido, que loucura, seus olhos foram fechados, seus olhos foram fechados que não podem mais ver, e a sua mente não são capazes de compreender. Quando nós estamos com os olhos fechados, quando nós estamos com a mente fechada, temos dificuldade para abri-la para que o novo venha chegar. Paulo ele diz que se for para você transformar alguma coisa, ao invés de pegar um pedaço de pau que esculpem e fazem um ídolo, e também é pego para ser queimado, para esquentar num dia de frio, para se fazer uma comida. Ao invés de fazer uma escultura de um pedaço de pau e transformar daquela escultura seu Deus, Paulo ele diz assim, transforme sua mente, transforme a sua maneira de pensar. Deus, ele é imutável, isso é indiscutível. Ele diz que ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Eu e você somos o homem que ele criou. E ele nos permite, ele nos deu um poder que chama livre-arbítrio. E esse poder, ele nos dá o direito de mudar de reta, de mudar de direção, de mudar de escolha, de mudar de vida. Mas para que eu e você conseguimos alcançar essa meta, nós vamos precisar mexer aqui, na nossa mente.
porque é ela que fecha o nosso entendimento, é ela que tampa os nossos olhos, é ela que fecha os nossos ouvidos e o que é pior, é ela que faz do nosso coração um pedaço de madeira duro. E num coração endurecido, Deus ele fala que ele não consegue trabalhar. Ele diz: se o meu povo me ouvisse. O povo de Deus está surdo. Mas Deus não nos fez assim. Quando ele nos criou, ele parou tudo. Ele nos esculpiu com as mãos dele. Ele tirou um tempo para fazer isso. E quando ele terminou, ele soprou na narina do homem o fôlego da vida. Essa vida que eu e você temos hoje. Acabamos de agradecer a Deus, né? Lá no leito de hospital, há muitos que gostariam de ter esse fôlego de vida que eu e você estamos usufruindo aqui agora. Mas eles estão limitados. Muitos ouvem, mas não podem falar. Estão induzidos por máquinas para que possam viver. Porque se fizer o esforço que eu e você estamos fazendo aqui, eles morrem. E muitas vezes nós somos ingratos e somos totalmente egoístas. Só sabemos pensar em nós e esquecer do próximo. Quando conseguimos transformar a nossa mente, isso começa a mudar. E quando nós fazemos isso, nós vamos entender por quê que Deus se ira quando colocamos outros deuses no lugar dele. Porque só ele é o Deus Todo-Poderoso. Só ele é o Deus capaz de nos ajudar a mudar o nosso pensamento. Quando nós pensamos que podemos fazer alguma coisa sozinhos, estamos nos enganando. Nós não conseguimos enganar a Deus. Estamos enganando a nós mesmos. E nós só vamos conseguir tirar esse engano quando nós reconhecermos que a nossa mente, nossa vida, nossa maneira de ser, de viver, precisa ser mudada. E ninguém está dizendo que é fácil. Todos os dias eu preciso começar de novo. Porque todos os dias o pecado vem. E ele me chama. Cada um sabe qual é a sua maior queda. O diabo escolheu se rebelar. Ele escolheu o contrário. Ele se autocondenou, se rebelando. Eu e você ainda não teve julgamento. Há aqueles que dizem: não, mas para mim não tem mais jeito. Você não está entendendo o tamanho do meu pecado. Deus ele não mede o tamanho do pecado. Pode ser um pequeno, um grande, na sua concepção. Mas para Deus, o tamanho é o mesmo. O pecado afasta o homem de Deus. E pronto. E quando você busca não pecar, você se aproxima cada dia mais de Deus. E pronto. Então não interessa o que já aconteceu, o que já foi passado. Deus ele já te perdoou, desde que você se arrependeu e pediu perdão. Se você ainda não fez isso, esse é o momento. Tem pessoas que acham que elas precisam estar em um lugar específico, que elas precisam estar na frente de uma pessoa para que alguma coisa diferente possa acontecer. Deus está dentro de você. Onde você clamar por Ele, Ele vai te responder. E se aonde você estiver agora, você pedir perdão para Ele, você confessar para Ele o que aconteceu e que você não quer mais continuar fazendo isso, Ele diz: eu sou fiel e justo para te perdoar. E esquecer de tudo. E Ele não está aqui para medir o tamanho do meu pecado, do seu pecado. Ele diz que é pecado. Ele diz que é para que possamos fugir das raposinhas. Mas quando eu e você entendemos que as raposinhas, elas iniciam em pequenos detalhes.
para que no futuro nos conduza ao pecado. Por isso Jesus ele diz: vigiai e orai. Se você não estiver vigiando, não estiver orando, é certo que você não vai ver as raposinhas chegando. Mas quando você consegue estar em vigilância e em oração, você vai conseguir visualizar quando a raposinha está se aproximando. E quando isso acontece, rapidamente, você já sabe o que fazer. E quando você faz o que tem que ser feito, Deus, ele se coloca na sua frente. Porque ali ele vê a sua limitação. E ele diz: você sozinho, eu sozinha, eu sou limitada. Mas quando Deus está na minha frente, ele diz para você: não tem impossível. Não existe o impossível para aqueles que confiam que Deus está na sua frente. Porque quando ele está na sua frente, ele abre o mar para você passar. Quando ele está na sua frente, você pode entrar na fornalha. Você não vai se queimar. Ele sabe que você tem medo. Por isso, todos os dias ele diz para mim e para você: não tenha medo. Eu estou com você. Eu sou o teu Deus. Quando você crê nisso, nada vai conseguir te assustar. E quando nada consegue te assustar, a sua fé, ela é acrescida. Porque o medo expulsa a fé. E a fé expulsa o medo. Então, o que crescer mais na sua vida, expulsa o outro. Se o medo crescer na sua vida, vai expulsar a sua fé. Mas se a sua fé crescer, vai expulsar o medo. E assim eu e você vamos entender o que Deus tem para mim e o que Ele tem para você. Receba esta palavra e tome posse de tudo que Deus traz para você através dela, no nome de Jesus. Ó soberano e eterno Deus, graças nós te damos, Senhor, porque é só o Senhor, Deus, para estar à nossa frente, nos ajudando, nos auxiliando, nos conduzindo, ó Deus. Reconhecemos que sem o Senhor nada somos. Sabemos que se o Senhor não estiver à nossa frente, Pai, a força que era pequena se torna ainda menor. Mas quando nós conseguimos expulsar o medo e colocar o Senhor para conduzir a nossa vida, tudo é modificado. A nossa mente é transformada, a nossa maneira de ser e de viver é transformada. Oh Deus, somos gratos ao Senhor, porque nós temos a oportunidade de ouvir a voz do Senhor, de receber o conselho do Senhor, de receber aquilo que é tão precioso da parte do Senhor, que é o direcionamento, para que possamos vencer mais um dia, para que possamos ter uma palavra a qual se segurar. E hoje o Senhor diz: não coloque outros deuses no meu lugar. Ajuda-nos, Senhor. Nos ajude neste dia, Pai, a não colocar outros deuses no lugar do Senhor. E que possamos agradar ao Senhor na maior parte, Deus, do nosso dia, no nome de Jesus. Glória a Deus. Quero pedir para você para clicar no joinha desse vídeo. Se ele te ajudou de alguma forma, compartilhe ele com outras pessoas. De repente, quando você estava ouvindo, Deus, ele fez com que você se lembrasse de alguém. Se você se lembrou, compartilhe essa palavra com essa pessoa, porque com certeza Deus quer falar alguma coisa com ela. Muitas vezes você não consegue, mas é através desta palavra outras pessoas irão entender aquilo que Deus trouxe para você de entendimento. E quando eu e você compartilhamos o conhecimento que Deus nos dá, nós crescemos em graça e sabedoria na presença de Deus. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.